Saudações a todos! No livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, Kardec coloca na segunda parte do livro depoimentos de espíritos, que se manifestaram tanto em Paris, onde ele estava ali, desenvolvendo os trabalhos, quanto em outras localidades, em outros pontos, onde havia grupos de espíritas estudiosos, vivenciando essas experiências mediúnicas e se correspondiam com Kardec. E o que nós vamos ver hoje? Kardec coloca nessa segunda parte espíritos felizes, alguns depoimentos. Um número mais expressivo nós encontramos na Revista Espírita, que ele publicava mensalmente. Mas ele colocou alguns, ele seleciona alguns para colocar no livro Céu e Inferno. E na primeira parte ele fala sobre espíritos felizes, então comunicações de espíritos no estado já de espíritos preparados, digamos assim. Na segunda, em seguida, ele coloca espíritos de condições medianas, espíritos sofredores, espíritos endurecidos, espíritos suicidas, expiações terrestres, que é o caso que nós vamos ver. E o que seria um caso de expiação terrestre? Uma situação vivenciada por alguém, normalmente expiação, Então, normalmente ali mais difíceis, e que é uma forma de depuração de situações criadas no passado. E nós vamos ver aqui o caso que assinou o senhor Letil. Então, vamos lá. O senhor Letil, fabricante de perto de Paris, morreu em abril de 1864 de um modo horrível. Uma caldeira de verniz em ebulição, tendo pegado fogo e tendo se derramado sobre ele, foi, numa piscadela de óleos, coberto por uma matéria incendiada, e compreendeu em seguida que estava perdido. Sozinho neste momento na oficina, com um jovem aprendiz, teve a coragem de ir para o seu domicílio, distante mais de 200 metros. Quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e caíam aos pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e da face estavam à vista. Ele viveu 12 horas nos mais horríveis sofrimentos, conservando, apesar disso, toda a sua presença de espírito, até o último momento, e pondo ordem nos seus assuntos com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, não fez ouvir nenhum pranto, nenhum murmúrio, e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente, amado e estimado por todos aqueles que o conheceram. Tinha abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão. E foi por essa razão, sendo um pouco médium ele mesmo, um joguete de numerosas mistificações, entretanto não abalaram a sua fé. Sua confiança naquilo que lhe diziam os espíritos eram levadas, em certa circunstância, até a ingenuidade. Então, o que Kardec está relatando é que ele era um homem de bastante fé, mas ainda iniciante, no espiritismo, não percebia as sutilezas, não percebia as artimanhas, os jogos, por parte de alguns espíritos que tentam ludibriar, e ele tinha uma postura ingênua a tudo isso, Então, ele não tinha tido ainda um tempo de amadurecimento para desenvolver um bom senso, uma análise mais profunda ali daquilo que ele chegava, e ele acabou sendo um médium ali que viveu experiências obsessivas, devido a essa ingenuidade dele. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril
de 1864, portanto, no mesmo mês que ele acaba desencarnando, poucos dias, não, eles falam, não é? Já está dito aqui, poucos dias depois de sua morte, e sob o império da terrível cena da qual fora a vítima, deu a comunicação seguinte. Então, nesse primeiro momento, em que ele se manifesta na Sociedade de Paris, ele estava ainda sob aquele horror dos primeiros momentos da desencarnação. Então, vamos ver o que Kardec nos traz. Evocado na Sociedade de Paris, em 29 de abril de 1864, poucos dias depois de sua morte, sob o império da terrível cena da qual fora vítima, deu a comunicação seguinte: uma tristeza profunda me oprime, horrorizado ainda de minha morte trágica. Creio-me sob o ferro de um carrasco. Quanto, pois, sofri, quanto sofri! Estou todo tremente, parece-me que ainda sinto o odor fétido que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor. Agonia de 12 horas, quanto provastes, ó Espírito culpado. Sofreu sem murmurar, também Deus vai dar-lhe o seu perdão. É ele falando para ele mesmo, né? Direcionando-se a si mesmo como um espírito, né? Ó minha bem-amada, não chore mais sobre mim, minhas dores vão se acalmar. Eu não sofro realmente, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento do Espiritismo ajuda-me muito. Sei agora que sem essa doce crença, teria permanecido no delírio onde fui jogado pela minha morte horrível. Mas tinha um consolador, que não me deixou desde o meu último suspiro. Falava ainda que o via já perto de mim. Parecia que era um reflexo de minhas dores, que me dava vertigem e mostrava-me fantasmas. Não, era o meu anjo protetor que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Desde que disse adeus à terra, ele me disse: vem, meu filho. E revê o dia. Respirei mais livremente, crendo sair de um sonho pavoroso. Eu falava de minha bem-amada esposa, da corajosa criança que a mim se devotou. Todos estão sobre a terra. Tu, ó meu filho, estás entre nós. Procurei a minha casa, o anjo nela me deixou entrar, acompanhando-me. Vi todo o mundo em lágrimas, tudo era triste e em luto nessa pacífica paisagem de outrora. Não pude sustentar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse ao meu guia: ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, disse o anjo, e procuremos o repouso. Então, ele está nos relatando que ele respira mais livremente, né? Quando ele se afasta ali do corpo, ele vê o espírito protetor e esse espírito fala para ele: vem, meu filho, e revê o dia. Aí ele diz que respira mais livremente, crendo sair de um sonho pavoroso. Falava da esposa, né? Da corajosa criança que a mim se devotou, o filhinho. Todos estão sobre a terra. Tu, ó meu filho, estás entre nós. E ele procura, né? Ele procura, ele diz que tudo era triste, em luto, nessa pacífica paisagem. Então ele pede para ir embora, né? Porque o que ele estava vendo era tudo muito doído. Depois sofri menos. Se não visse a minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes, seria quase feliz. Ele começou a se libertar das dores, né? Que é uma situação assim, mais de modo geral, mais de momento, até que o espírito se recomponha e sinta-se verdadeiramente desenfaixado dos laços carnais, né? Mas ele diz que, passado alguns dias, ele poderia se dizer feliz, mas a dor da esposa o oprimia muito.
Meu bom guia, meu querido anjo, consentiu dizer-me porque tive uma morte tão dolorosa e para o vosso ensinamento, meus filhos, vou fazer-vos uma confissão. Então ele recebe a permissão de contar, né? Ali para Kardec, para os que estavam ali naquela reunião, naquela sessão mediúnica, contar a razão dessa expiação tão dolorosa. E ele começa: há 2 séculos fiz estender sobre uma fogueira uma jovem, inocente como se o é na sua idade, pois tinha de 12 a 14 anos mais ou menos. De que se acusava? Ai de mim! De ser a cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Ó justiça, justiça de Deus, tu és grande, a ela me submeti. Tanto prometera de não vacilar no dia do combate que tive a força para manter a palavra. Eu não murmurei e me perdoaste, ó meu Deus. Quando, pois, a lembrança de minha pobre inocente vítima se apagará de minha memória, aí está o que me faz sofrer, é necessário também que ela me perdoe. Então, o que ele está colocando é que, embora ele se sinta melhor, ainda é muito difícil para ele, né, lidar com essa lembrança de ter sido inquisidor, de ter causado essa dor tão profunda a essa jovenzinha. Ó vós, filhos da nova doutrina, dizei por vezes: não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com esquecimento do passado. Ó meus irmãos, bendizei a Deus, se vos deixasse a lembrança, não haveria para vós nenhum momento de repouso sobre a terra. Sem cessar, perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderíeis ter um único instante de paz? É uma questão que nos é jogada, né? Será que se houvesse essa recordação do que já fizemos, teríamos um minuto de paz? O esquecimento é um benefício, a lembrança aqui é uma tortura. Ainda alguns dias, e por recompensa da paciência com a qual suportei as minhas dores, Deus vai me dar o esquecimento de minha falta. Eis a promessa que vem de ser feita pelo meu bom anjo. O caráter do Senhor Letil, na sua última existência, prova o quanto seu espírito melhorou. A sua conduta foi o resultado do seu arrependimento e das recordações que tomou. Mas isso não bastava, era-lhe necessário selar as suas resoluções por uma grande expiação. Era necessário suportar como homem o que fizeram os outros suportar. A resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova, e felizmente para ele não faliu. O conhecimento do Espiritismo, sem dúvida, muito contribuiu para sustentar a sua coragem pela fé sincera que lhe dera no futuro. Sabia que as dores da vida são provas e expiações, e a ela se submeteu sem murmurar, dizendo: Deus é justo, sem dúvida. Deus é justo, sem dúvida eu o mereci. Grande lição, né? Porque ele realmente não estava isento ali daquela perturbação, daquelas situações dolorosas pelas quais muitos espíritos, muitos de nós passamos ao abandonarmos o corpo de carne. Mas, ao mesmo tempo, também ele trazia uma leveza no sentido de se colocar à disposição, se colocar em condições de receber, né, de receber ali de receber a
as orientações, né? Ele se colocou em condições de receber as orientações. Então, é muito importante que entendamos que, ao abandonarmos o corpo de carne, nos surpreenderemos tal qual somos, né? Ele se empenhou muito, ele trazendo esse remorso de ter sido inquisidor, ele deseja sentir na carne aquilo que ele fez alguém sentir, né? E ele nunca mais se esqueceu dessa menina. E aqui nós vamos ver, olha, ó vós, filhos da nova doutrina, dizeis por vezes, não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com o esquecimento do passado. Ó meus irmãos, bendizei a Deus, se vos deixastes a lembrança, não haveria para nós nenhuma paz, né? Mais adiante, como vimos, ele fala, suportar como homem o que fizer os outros suportarem. A resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova, e felizmente para ele não faliu. Então, ele sabia que Deus era justo, mesmo ele não se recordando se Deus era justo, havia um motivo. E ao desencarnar, por isso que ele não se revoltou naquelas 12 horas de dor tão cruciante. Ao desencarnar, então, passado ali aqueles efeitos dolorosos, né, do choque traumático de abandonar-se um corpo nessas circunstâncias tão dolorosa e tão rápida, passado ali passada a primeira situação que fez com que ele se sentisse com dores, né? Com dores, porque estava ainda mentalmente ligado à situação que o atingiu. Mas ele não murmurou, como nós vimos, ele manteve-se em equilíbrio e em paz, né? Mesmo percebendo que estava se despedindo do corpo. Ele concluiu, estou perdido. O que é estar perdido? Não havia solução para aquele caso quando ele viu as suas carnes sendo dilaceradas no corpo todo por aquele quente, né? O que era um combustível, vamos ver lá o que caiu sobre ele, verniz, uma caldeira de verniz em ebulição. Então, é importante que entendamos que as expiações, elas nos vêm como uma bênção, uma oportunidade de reparação, uma oportunidade de reajuste, mas sabemos também que somos livres para sabermos passar por uma situação ou não. E quantas vezes desprezamos ali tudo que nos alcança, no sentido de nos preparar melhor. Mas o que acaba acontecendo é que muitas vezes nos revoltamos com situações porque não nos demos ali a oportunidade de perceber que essas situações têm uma razão, né? Tem uma razão para tudo isso. Então, bendita a doutrina que nos esclarece, bendita a doutrina que nos coloca como construtores do próprio destino e que vamos ali ao longo das encarnações, algumas coisas até na mesma encarnação, já sofrendo as consequências das nossas escolhas, né, dos nossos atos. Então, que fiquem para nós essas reflexões e que fiquemos em paz.